Olá, tudo bem? Eu me chamo Gislaine Bispo, sou coach de realização pessoal e inteligência financeira e este é o quadro Dinheiro com Sentido. Dinheiro com Sentido. E para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre o dinheiro e a maternidade. A paternidade também, né? Vou falar em específico da maternidade, porque eu convidei duas mulheres que são mães para falar um pouquinho sobre este tema, sobre este assunto. Então o foco maternidade, mas que se aplica também para a paternidade e para outros momentos da vida em que por outras pessoas ou por uma situação ali eu preciso mudar a minha postura ou me ajustar no formato que eu convivo, que eu me relaciono com o dinheiro. Eu sou mãe, eu tenho quatro filhos maravilhosos que me enchem de alegria, me enchem de orgulho. E com certeza a maternidade, ela nos amadurece demais, ela nos proporciona muitos aprendizados, inclusive na questão financeira. Claro que a maternidade, ela traz alguns desafios, ela traz ali muita responsabilidade. Inclusive, por este motivo, a questão financeira fica ainda mais evidente, ainda mais latente, né? As decisões que eu tomo, voltadas à finança, por exemplo, não afetam mais somente a mim, afetam também aos meus filhos, ou ao meu filho, ou aquela situação ali. Ela mudou da situação antes de eu ter este filho. E filhos, não é que filhos é gastos, não é que filhos representam despesas só e pura e simplesmente isso, não. Mas com certeza, qualquer outra vida que a gente tenha que nos responsabilizar, que a gente tenha que cuidar, representa sim que a gente vai precisar investir ali, não só dinheiro, né, mas tempo e cuidado e zelo e também dinheiro. Então, quando nós temos um filho, muda muita coisa. Principalmente na questão de escolhas, né? Eu preciso estar presente para as minhas escolhas, eu preciso estar ciente do quanto as minhas escolhas poderão afetar aquela situação, a minha vida e a vida dos meus, que estão ali dependentes de mim. E para o nosso bate-papo de hoje, eu convidei duas mulheres para falar um pouco sobre este tema, né? O dinheiro e a maternidade. Então, as mudanças que a maternidade trouxe na questão financeira e os aprendizados ali que elas conseguiram no decorrer disso, né? No decorrer deste processo, antes da maternidade e depois da maternidade. Anne e Bruna, duas mulheres em situações diferentes, em momentos diferentes talvez da vida, entretanto, ambas vivendo a maternidade e a questão financeira que a maternidade envolve. Meninas, sejam muito bem-vindas ao quadro Dinheiro com Sentido. Vai ser muito bom, com certeza, poder ouvir de vocês a experiência de vida, ouvir de vocês aí os aprendizados que a maternidade trouxe, principalmente voltada aí para a área financeira. Então sejam muito bem-vindas para essa partilha. Olá, meninas! Meu nome é Anne, sou empreendedora, sou mãe do Gabriel. Quero trocar um pouco da minha experiência com vocês sobre finanças. Olá, meu nome é Bruna, eu tenho 34 anos, sou mãe do Gabriel, de 11 anos, e do Miguel, de 4 anos, e atualmente eu trabalho no ramo imobiliário. Os nossos pais têm uma boa parcela de contribuição nos nossos aprendizados, na nossa vida como um todo, né? Nossas primeiras experiências de vida são dentro do ambiente familiar. Então, seja vendo meu pai e minha mãe, ou vendo um dos dois fazendo algo, eu aprendo. E com os ensinamentos também, né? Ali com o que eles explicam e ensinam pra gente. E com certeza absoluta, eu tive grande contribuição da minha mãe na questão financeira. Minha mãe, ela, já compartilhei em outros momentos, né? Minha mãe, ela me ensinou muito mesmo, com exemplos, como administrar o dinheiro, como administrar a vida como um todo, né? De forma honesta, de forma lícita e ainda assim de forma possibilitadora, de forma a ter
resultado, a conseguir, a conquistar as coisas. E com certeza, nós como mães e pais, podemos e devemos contribuir também com a educação dos nossos filhos, né? Então, é sempre bom a gente se lembrar disso, né? O quanto é a nossa responsabilidade perante os nossos filhos para o ensinamento. Então, eu tenho gratidão imensa por toda a contribuição que a minha mãe me deu com relação às questões financeiras, com relação, não só à questão financeira, mas com relação à vida e também referente ao assunto finanças, referente ao assunto dinheiro. Os meus pais sempre foram meios diferentes, assim, eu acho. Assim, daquela coisa que dinheiro era sujo. Criança não pegava em dinheiro, que dinheiro era sujo. E infelizmente eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu tinha 16 anos quando eu perdi ele. E acabou eu crescendo sem ter uma experiência financeira muito legal. Até eu comecei a trabalhar também, né? Muito nova. Quando eu perdi meu pai, eu tive que trabalhar. E acabava que o meu salário eu praticamente não tinha, né? Eu trabalhava, não ganhava muito ruim, eu era vendedora. Tinha um salário mais ou menos, né? Eu ajudava a minha mãe. Dava um pouco pra ela. E o resto do meu dinheiro desaparecia. Em roupas, sapatos, bolsa, comidas, né? Sempre tive muito desperdício de dinheiro, né? Bom, a influência dos meus pais em relação ao dinheiro sempre foi uma influência muito saudável, né? Meus pais sempre tiveram uma parceria muito bonita, né, em relação à questão financeira, sempre respeitando a individualidade de cada um e respeitando também o desejo de cada um para conquistar as coisas. Esse exemplo dos meus pais em relação à questão do dinheiro, né, sempre fez com que eu almejasse, né, esse tipo de relação também, né, e de uma forma muito respeitosa e de uma forma muito individual, que isso trouxesse um benefício em relação ao crescimento do casal. As principais mudanças que a maternidade trouxe para mim, ao meu ver, é principalmente essa questão da responsabilidade, não só mais por mim, mas por outras vidas, né? Porque quando você ainda não tem filhos, as suas escolhas, elas geram sim resultados muito voltados para a sua vida. Pouco afeta outras vidas, a não ser que sejam vidas que estejam ali sob sua responsabilidade. Já quando o assunto é cuidar, por exemplo, do dinheiro, dentro de um ambiente, ali dentro de um lar, onde você é responsável por pessoas, por filhos, por crianças, por adolescentes, com certeza a sua escolha ela precisa ser muito mais pensada. Então eu acredito que uma das principais mudanças que a maternidade me proporcionou foi este amadurecimento de pensamento, de decisão relacionada ao dinheiro. Mas não só isso, né? Quando você se torna mãe, você começa a ponderar muitas coisas, né? E aí tem as questões de querer realizar sonhos dos filhos, e aí quando você, de repente, pesquisa algo, já não é mais tão voltado para você, mas você quer envolver ali também os filhos, você se torna, não é segundo plano a palavra, mas você quer primeiro proporcionar ali o bem-estar dos seus filhos, e em consequência o seu também. Eu acredito que é isso, de forma geral. As mudanças que a maternidade me trouxe, esse amadurecimento mesmo. Hoje meu filho tem 7 anos. Depois que eu virei mãe, eu aprendi muito a lidar muito, assim, com o dinheiro, a administração do dinheiro, sabe? A gente tem que pensar em dobro, em triplo, não sei, depende de quantos filhos a gente tenha. A gente pensa numa educação melhor, uma coisa melhor. Às vezes, a gente quer dar o melhor. Eu acho que a parte mais difícil é você conseguir manter um equilíbrio, né, nessa questão da vida financeira em relação
a chegada dos filhos, né? Porque apesar de você ter a responsabilidade de lidar com a identificação das necessidades das crianças, você também tem que manter a sua individualidade, né? Não deixar de lado as suas vontades e necessidades. Eu acredito que nós, pais, pai e mãe, precisamos e devemos partilhar e ensinar sobre finanças, sobre administração financeira, sobre o cuidado com o dinheiro para os nossos filhos. Muitas vezes eles não vão encontrar de forma fácil o acesso a essas informações. Não por não ter, porque na internet, por exemplo, se eu procurar, tem muito conteúdo. Mas talvez por eles não terem esse interesse despertado automaticamente. Eu preciso despertar esse interesse neles, né? Como eu disse, eu tenho 4 filhos. E para cada um, eu preciso encontrar uma forma distinta para que eles consigam aderir ao que eu estou falando. Ao assunto, ao tema que eu estou falando. Dinheiro, de forma geral, para crianças, para jovens, não é um assunto tão gostoso de se falar. Então é preciso nós encontrarmos uma forma dessa partilha, né, do transmitir essa informação para eles, de uma forma que eles aceitem, ouvir pelo menos, e aí que eles façam ali, que eles compreendam do que a gente está falando. Eu procuro no dia a dia mostrar com exemplos, mostrar resultados, então como que eu conquistei isso, como que eu fiz para comprar isso, mostrar realmente como exemplo, né? Como que funciona, como que é o mecanismo do dinheiro na vida. E aí, dentro do que eu posso, eu partilho isso com eles, boto eles ali para participar de algumas escolhas. O meu filho mais velho, ele já tem esse gosto para o dinheiro como um todo, né? Desde muito novo, ele tem esse desejo, né? De cuidar do dinheiro dele, de investir, inclusive, financeiramente falando. Fica mais fácil. Agora, quando se trata dos outros, eu preciso realmente buscar ali formas de uma adesão melhor por parte deles. Mas sempre vale a pena minimamente eu conseguir essa partilha, essa contribuição com eles, porque lá na frente vai fazer a diferença na vida deles, com certeza, essa contribuição, assim como faz na minha a contribuição que a minha mãe me deu. Hoje, o Gabriel com 7 anos, eu tenho a importância assim, de eu dizer para ele o que o dinheiro significa, qual o sentido do dinheiro, o que realmente... Gabriel sabe, até quem não viu o vídeo anterior da Gi com o quadro Sentido com as Crianças, ele está lá, tem um pedacinho do vídeo deles, né? Quem não assistiu vai lá assistir. Eu falo para ele que a gente tem dias de lutas e dias de glória. Né, o dias de lutas a gente trabalhando, né, a gente como tem loja conquistando cliente, vendo as novidades, vamos trabalhando, né, e a glória é quando a gente pode gastar um pouco do dinheiro, né, e Gabrielzinho, ele puxou muito a mim, antes, né, ele pega um dinheiro, ele não sabe guardar, ele quer gastar, por mais que eu falo, Gabrielzinho, vamos guardar, vamos pensar na manhã, não, ele não tem essa mentalidade de guardar, mas eu converso aos poucos, Eu tento inseri-los sempre nas finanças da casa, né? Atualmente moramos nós 3, né? Então eu procuro fazer com que eles participem da lista de mercado, da organização do que nós vamos comprar, o que é realmente necessário, né? Quais são as escolhas que nós vamos fazer em relação a passeios, a jogos, a roupas. A maternidade por si só, ela traz muitos desafios, né? Traz muita coisa boa, mas traz também alguns desafios. E se tratando da questão financeira, eu acredito que um dos maiores desafios que eu vivi, considerando maternidade e finanças, foi o desafio de privação. Então, de repente, eu precisar ou querer algo, e não era nem por questão de escolha, de eu escolher naquele momento não ter, mas não, eu não ter condições de adquirir ou de comprar, e aí isso gera, para nós, pais, um sentimento de impotência.
um sentimento de dor, um sentimento realmente de você não conseguir cumprir o seu papel. Não passamos fome, não passamos necessidades extremas, nada disso, mas é você não ter ali uma reserva de emergência, né, como se fala muito, para você ficar confortável diante de uma situação de maiores desafios, né? Eu acredito que um dos meus maiores desafios tenha sido esse, na questão maternidade e finança. E graças a Deus não tive nenhum desafio muito grande com dinheiro. Graças a Deus a gente sempre trabalhamos muito, conseguimos as nossas coisas trabalhando. Mas eu lembro quando o Gabriel nasceu mesmo, só meu marido trabalhava, mas graças a Deus nunca faltou nada. Eu sempre soube administrar muito bem, né? Casa, Gabriel, nós, então graças a Deus assim foi uma coisa muito boa. Eu acho que o maior desafio que eu já tive foi não poder proporcionar alguma coisa aos meus filhos por não ter condição naquele momento, né? Eu acho que trabalhando o tema maternidade com a questão do dinheiro, eu acho que essa é uma situação muito difícil. Bom, para dar dica para mães, tem muitas dicas que podem ser colocadas em prática, né? Eu acredito que o que eu vejo como necessário dentro do assunto finanças é o ensinar, é o partilhar, é o educar, é o mostrar para os filhos o valor que tem o dinheiro, mas não como algo negativo, como algo ruim, não, o valor que tem o dinheiro em si. Mostrando que é algo bom, mostrando que é algo que traz coisas boas, que possibilita coisas boas e que sim, tem um valor, né? Eu preciso valorizar o dinheiro de fato. E uma outra dica que eu trouxe para minha vida é você saber dizer não. Porque muitas vezes nós pais temos um sentimento de culpa quando a gente fala não para os nossos filhos. E às vezes a gente acaba criando uma situação desfavorável para nós e para eles, falando sim para tudo. Então, principalmente se tratando de compras, se tratando de questão financeira, é importante, muitas vezes, a gente falar não. E esse não precisa ser, não, eu não tenho dinheiro. Não. Na verdade, eu posso falar não. Neste momento, nós estamos fazendo a escolha de não comprar isso para comprar aquilo. E o que nós podemos fazer para conseguir comprar isso em um futuro? Sabe? É o ensinar, inclusive, o poupar. Ok, se nós guardarmos X reais por semana ou X reais por mês, a gente vai conseguir fazer essa compra daqui a pouco. É realmente o ensinar na prática. Dicas que eu posso compartilhar, que eu acredito que funcione na maioria dos lares, são essas. Eu acredito que esse formato de inseri-los nos planejamentos, nas compras, nas escolhas, faça com que eles consigam ter um pouco mais de noção, né, de como a gente tem que lidar com a vida profissional para fazer escolhas assertivas, né, para que o dinheiro venha. Meninas, muito obrigada pela partilha de vocês, pela contribuição de vocês. Com certeza, 3 mães diferentes falando deste assunto gera aprendizados, com certeza absoluta. Então, gratidão imensa pela contribuição de vocês. É isso, gente. Espero que vocês gostem. Muito obrigada por você estar assistindo. E o nosso bate-papo de hoje foi este. Espero de verdade ter contribuído, que este bate-papo tenha agregado na sua vida como um todo, que tenha trazido insights para você com relação ao assunto finanças e maternidade, paternidade. E a gente se vê no nosso próximo quadro, né? Eu devo lembrar que o quadro Dinheiro com Sentido, ele vai ao ar sempre na segunda quarta-feira do mês. Então bota aí no seu calendário. Toda segunda quarta-feira do mês tem quadro Dinheiro com Sentido. E você encontra os vídeos dos quadros Dinheiro com Sentido, Cuide-se Bem, Viva a Maravilha de Ser Mulher e Fazendo com Sentido nas páginas Viva com Sentido.
no YouTube e no Facebook. Então siga as nossas páginas e confira os vídeos que nós temos. Tem com certeza muito aprendizado, muita coisa boa para você conferir lá. E eu fico por aqui, agradeço muito pela sua companhia, mais uma vez, gratidão imensa, e nos vemos no próximo quadro Dinheiro com Sentido. Até lá!